Salve galera, tudo bem? Rangel chegando para mais uma aula de biologia. E o tema de hoje é fisiologia humana. Vamos falar mais um pouquinho de fisiologia, mais um pouquinho da parte do organismo, da parte do estudo da biologia, que fala sobre nossas vias metabólicas, sobre o funcionamento do nosso corpo, né? Mas também vamos pensar um pouquinho em anatomia. O tópico de agora é excreção. Excreção é a parte da biologia que estuda a formação das excretas, a liberação de resíduos de metabolismo. Quando você está excretando, você está liberando alguma coisa que sua célula produziu e não pôde reaproveitar. Ou até poderia reaproveitar, mas não conseguiu. E aí quando você elimina, o processo se chama excreção. Tá legal? Para você ter uma ideia do que é excreção de verdade, eu vou diferenciar duas coisas, duas palavras, que são bem parecidas, excreta e excremento, mas querem dizer coisas bastante diferentes. Como assim? Olha só. Quando eu falo de uma excreta, eu estou falando do resíduo do metabolismo celular. Aquilo que sua célula produziu metabolicamente e sobrou. Aí o que sobrou não pode ser reaproveitado. Quer um exemplo? Um exemplo de excreta para você é o nosso gás carbônico, gerado na respiração celular aeróbica. Quando uma célula oxida a glicose completamente, quando ela quebra a glicose completamente na presença de oxigênio, gás carbônico vai ser liberado. Até mesmo a fermentação, né, a quebra de glicose sem oxigênio, em alguns casos, podem gerar gás carbônico. Então, o gás carbônico é um resíduo do metabolismo da glicose. Como é resíduo, é uma excreta. Outra excreta famosa pra gente, ureia. Ureia é uma excreta nitrogenada eliminada na nossa urina. Eu vou até dar um exemplo já como é que se forma a ureia. Espera só um pouquinho, por favor. E até mesmo alguns sais minerais podem ser excretas para os seres vivos. Tá? Então aqui são exemplos de excretas, resíduos de metabolismo, que sobram do metabolismo celular e a célula elimina do corpo para o meio externo. Já o excremento é um material que você digeriu, na verdade você digeriu seu alimento no trato digestório, e aquilo que sobrou porque você não conseguiu absorver, ou porque não era interessante para você absorver, acaba virando excremento. Os excrementos são suas fezes, né? É você eliminar aquilo que não serve mais para o seu organismo, na verdade, aquilo que você não consegue aproveitar ou absorver durante o processo da digestão. Você come seu alimento, você come sua comida, digere boa parte dela, a maior parte você absorve, mas sobram moléculas que você não consegue absorver. E aquilo que você não absorve faz parte do seu excremento. Então eu posso relacionar excremento com fezes. Mal comparando excreta, xixi, excremento, cocô. Então seria uma boa forma de a gente comparar os dois aí, só para ver se você entende um pouquinho melhor. Tá legal? Meio grosseiro, mas boa forma de comparar. Mas dá um exemplo de formação de excreta, Rangel. Como é que meu corpo forma excreta? Vou te dar um exemplo aqui do lado, bem simples para você entender. Não sei se vai ser simples, pelo menos eu vou tentar fazer você entender. Olha só, digamos que você esteja em um jejum prolongado. Você ficou um dia inteiro sem comer por qualquer motivo. E aí, nesse jejum prolongado, seu corpo começa a usar as reservas que ele possui para obter energia. Rapidamente ele usa as reservas de carboidrato, porque são curtas, são poucas, então acabam rápido. E aí você começa a quebrar lipídios e proteínas para formar glicose nova. Esse processo tem um nome, o nome é gliconeogênese. Formação de glicose nova, geralmente, quer dizer, muito comumente ocorre durante longo jejum. Quem estimula isso é um hormônio nosso, o cortisol, os corticoides estimulam esse processo aí. Então, em jejum, um dos alimentos que você vai usar para gerar glicose, para alimentar suas células, são as proteínas. Então você vai pegar a macromolécula proteína e oxidar, quebrar, para formar primeiro aminoácidos. Aí esses aminoácidos, que são os monômeros, que formam o polímero proteína, serão usados para a formação de glicose. O primeiro passo, então, isso ocorre no seu fígado, é você hidrolisar a proteína. Então você vai usar uma protease, uma enzima que quebra a proteína, hidrolisar as proteínas gerando aminoácidos. Mas galera, olha só, olha o nome, aminoácido. Se é amino, tem um radical amina aqui. Não sou tão bom em química quanto você não, mas amina é NH2. Se é um ácido, tem que ter uma carboxila, né? Um COOH.
uma carboxila aqui. Então, no aminoácido, você tem pelo menos carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio como elementos químicos. Existem aminoácidos como a cisteína, que ainda tem enxofre, mas esses 4 estão presentes em todo e qualquer aminoácido presente no seu organismo. Quando você vai transformar um aminoácido em glicose, nós temos um problema. Qual é a fórmula química da glicose? A fórmula química da glicose é C6H12O6. Então, para transformar um aminoácido em glicose no seu fígado, para o fígado liberar glicose para o sangue e você abastecer suas células, você vai acabar perdendo um elemento químico. Quem? Esse nitrogênio aqui, ó. Na verdade, para ser mais sincero, a amina inteira vai embora. Como é NH2, tem uma valência livre ali. Nada impede que o hidrogênio seja ligado a essa valência. E em vez de você eliminar radical amina, você acabar liberando para a formação da glicose essa mocinha aqui, ó, uma molécula chamada de amônia. Então, quando você vai formar glicose a partir de aminoácido, você acaba sofrendo um processo de desaminação, perda de amina. E essa perda de amina acaba gerando a molécula amônia. Essa amônia é uma excreta. O seu corpo não consegue reaproveitá-la. E, na verdade, ela ainda é um problema, que a gente vai aprender um pouquinho melhor depois. A amônia é uma excreta tóxica e altamente solúvel em água. Se nós pudermos, devemos evitar a amônia. E evitamos. Como essa amônia está sendo formada no fígado, vai ocorrer um processo chamado de ciclo da ornitina. Aminoácidos vão reagir entre si. Ornitina vai reagir virando arginina, que vira citrulina, que volta a ornitina. Você não precisa saber esse ciclo. O que você precisa saber é, as amônias, você acaba pegando a amônia no fígado e colocando ela nesse tal de ciclo da ornitina. Vou desenhar ela aqui, ó, o nosso ciclo, a amônia entrando nele. O nome dele é ciclo da ornitina. Esse ciclo hepático é importante para a gente, por quê? Porque para cada amônia que entra nesse processo, para cada 2 amônias que entram nesse processo, você acaba formando um outro composto. E esse composto também nitrogenado se chama ureia. A ureia é bem menos tóxica, apesar de ainda ser tóxica, e bem menos solúvel, apesar de ainda ser solúvel, do que a amônia. E aí você pode excretar a ureia para o meio sem grandes problemas. A amônia tem um nitrogênio em sua fórmula química. Ureia possui 2 nitrogênios na sua fórmula química. Agora, isso aí também não é de graça não, tá? Para fazer o ciclo da ornitina, a sua célula vai gastar energia. Então esse processo tem um custo energético para a célula, você vai consumir aquele amigo ATP. Dá energia para o ciclo e 2 amônias são transformadas em ureia, sendo uma excreta bem mais viável para você. Alguns seres vivos continuam o ciclo, conseguem transformar a ureia em um outro composto nitrogenado. Não gostei desse ciclo aqui, dá licença, vou apagar. Vou fazer um pouquinho mais para baixo aqui, ó. Pronto. Um outro ciclo pode ser feito, onde a ureia vai ser utilizada nele. E, de novo, 2 ureias serão utilizadas para formar uma outra excreta nitrogenada. Essa excreta nitrogenada se chama ácido úrico. Nós não somos bons de excretar ácido úrico, não. A gente excreta ele em quantidade bem menor. Porque esse cara aqui, apesar de não ser tóxico, ou ser muito pouco tóxico e muito pouco solúvel em água, ele acaba gerando problemas de saúde pra gente. Acumula em articulação, dando uma doença chamada de gota. Esse é o ciclo do ácido úrico. Então, só para você ver como metabolicamente possui 4 nitrogênios em sua composição química. A amônia, que está dizendo claro, né? Tem um só. Esse processo também gasta energia, tá? Então também consome ATP da célula. Mas com isso, eu mostro para você como você forma excretas nitrogenadas. No metabolismo do jejum de proteínas para a formação de glicose, sobram amônias que são transformadas em ureias
para o seu corpo excretar. Em excesso, pode gerar ácido úrico, que também é uma excreta nitrogenada. Beleza? Assim você tem uma pincelada inicial de como ocorre o processo da excreção, ou pelo menos da formação de excreta no nosso organismo. Tudo que está ali na parte do jejum, quem faz é o fígado. Beleza? Aproveita, dá aquele print bonito aí. Deu? Valeu, galera. Um abraço. Continuamos no próximo vídeo.